todo final de ano, há sempre uma controvérsia, até mesmo dentro de comunidades de fé, a respeito do Natal. Muitos lugares desprezam o Natal, até ensinam que não se deve comemorar o Natal, porque as origens não são cristãs e entre outras coisas. Mas nós precisamos compreender que nós não celebramos o Natal como a sociedade celebra o Natal. O nosso Natal é Cristo. Nós temos que entender, como já foi dito aqui, não importa a data, mês, quando, não importa. O que nos importa é que o menino nos nasceu. Aleluia. E um filho se nos deu. Que Jesus esteve aqui. A nossa contagem de tempo é antes e depois de Cristo. Então ele não é um personagem fictício, alguém inventado. Ele esteve aqui. Como ser humano, habitou entre nós e cumpriu a missão do Pai, dando-nos agora a oportunidade de termos vida dele. E eu gostaria de trazer, reforçando que Natal, sim, é motivo de nós comemorarmos, é motivo de nós refletirmos sobre Cristo, sim. Temos mais que obrigação como cristãos de pensar. A data é sugestiva para pensar, não para consumir, não para se deixar gastar, não para se entreter, mas para refletir que alguém morreu em nosso lugar, nasceu para nos dar vitória na cruz. E pensarmos que Deus nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito para que nós não viéssemos a perecer. Natal, sim, deve ser comemorado. Não como mundo, mas na boa reflexão Deus enviou seu Filho e que Ele cumpriu. E nós estamos aqui por causa dele. E aqui, nesse contexto, em Isaías, é mais um apontamento para a vinda do Messias, para a vinda desse menino, para o nascimento de Cristo. Nós temos que compreender que toda a Bíblia aponta para Cristo. O sacrifício lá no templo aponta para Cristo. Quando Deus chama Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. E aqui é mais uma situação dessas que apontam para Cristo. E é bem interessante, meus amados irmãos, que a forma como Isaías profetiza e seu contexto tem muito a ver com a realidade que nós temos visto hoje. E por isso para nós é tão proveitoso. Aqui, o reino de Israel estava dividido entre as 10 tribos, que era o norte, e as 2 tribos sul. E havia 2 reinados, 2 reis dentro do povo de Deus chamado Israel. O reino do norte tinha feito uma aliança com a Síria e despontava um grande poderio que era a Assíria. E o rei de Judá tinha um acordo pré-estabelecido com eles. E fora convidado a fazer parte dos outros 2, Reino do Norte e Síria, para guerrear, unir exército e guerrear contra a Síria. Isso trouxe muita inquietude para o rei Acais. Talvez pensando que o rei da Síria poderia pensar que ele iria se aliar, romper esse pré-acordo e atacar a tribo do sul, Judá e Benjamim. Isso lhe trouxe muita inquietude. E Deus manda o seu profeta entregar o recado para esse rei. É bem interessante, porque quando nós pegamos esses pontos, fazemos um paralelo a esse nosso tempo, a gente consegue se colocar também em lugar de inquietude. Vivemos num mundo de incerteza, estamos aí a adentrar um novo ano, que só Deus sabe como será. Nós não sabemos como as coisas se
caminharão, tudo leva a um caos, caos social, caos econômico, caos político, caos moral, tudo leva para isso. Então há uma inquietude da incerteza que nos rege o coração. Afinal, somos homens finitos, pessoas finitas, que não sabem o que há de vir. E agora há uma mensagem aqui. Deus manda o seu profeta ao rei Acais justamente para romper essa inquietude, para disseminar essa inquietude dentro do coração do rei. Não que o rei fosse um servo fiel, mas porque Deus é gracioso. Deus amava Judá por amor a Davi. Deus não queria que aquele povo viesse ser dissipado. Então Deus manda uma mensagem. E o profeta chega lá, falando com Acais. Há um diálogo antes, mas esse diálogo que é o mais importante para nós hoje. Dizendo: pede ao Senhor um sinal. Quer seja lá no alto, quer seja na mais profundeza, pede um sinal que eu vou te dar. Deus está se colocando para atender a um pedido, a um sinal, para justamente acalmar o coração do rei inquieto, para que ele pudesse se agarrar a alguma coisa para acreditar que Deus não iria permitir com que invadisse naquele momento o reinado de Judá. Pede um sinal, pode pedir qualquer coisa. Interessante a gente entender que Deus é aquele que tem todo o poder. Ele está colocando esse poder à disposição de um pedido. E isso também já é de cara um grande motivo para que nós não fiquemos inquietos. Nós servimos ao Deus que tem todo o poder. Ele pode fazer o que bem entender na hora que quiser. Basta uma palavra do Senhor e a coisa acontece. Ele está dizendo: Acais, pode pedir. Do mais simples ao mais complexo. Aí o rei, em um gesto de falsa piedade. Por que é falsa? Porque ele não queria se comprometer. Irmãos, isso aqui é algo muito profundo. Deus se coloca a atender um sinal para que ele pudesse aumentar a sua fé, para que ele pudesse sair da sua inquietude. Mas a incredulidade dele falou mais alto. Ele não queria se comprometer a receber um sinal e ter que crer. Interessante. Isso acontece hoje também. As pessoas enchem os pulmões para afirmar que creem em Cristo Jesus, que creem em Deus, mas também não querem se comprometer. Elas não querem que Deus, ainda que Deus faça na sua graça comum, elas não querem crer. Elas acham que podem manter-se alheias ao olhar do Senhor pelo simples fato de não pertencer a uma comunidade de fé, ou dizer que, ou não está comprometida com lugar algum. O rei não. De forma alguma eu vou fazer um pedido, eu não vou tentar o Senhor, eu não vou me comprometer a ter que crer. Porque há imputações no crer. Quando nós afirmamos crer, quando Deus se manifesta e a gente se compromete, muda. Agora é uma nova realidade de vida. Agora é uma nova perspectiva. É um novo caminhar. Muda. E ele: não vou pedir nada. Eu prefiro ficar crendo no pré-acordo que fiz com o rei da Síria do que ter que me comprometer a crer no poder do Senhor. O profeta, detectando tamanha falsa piedade, o profeta se enfurece um pouco. Vocês não se cansam de fadigar-vos os homens? Também agora quereis fadigar-vos o meu Deus? Mas não seja por isso. Deus dará o sinal de sua própria parte. Deus se moverá de sua própria parte. E Deus tem feito isso até hoje. Mas o caso aqui era algo para
toda a humanidade e eternidade. Você não quis receber um sinal, Deus deu a chance para que pedisse, recusou, por não querer se comprometer, mesmo assim darei eu um sinal. Sinal glorioso para quem quer se comprometer. Eis que eu darei um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emanuel. Aqui é um apontamento para Cristo, porque Isaías, mais à frente você vai ver aqui no próximo capítulo, sua esposa falece e ele casaria novamente com uma virgem. E essa virgem teria um filho, e esse nome seria colocado desse menino, como também um simbolismo daquilo que Deus mandou lhe entregar. Mas o pleno cumprimento desse sinal se dá no nascimento de Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco. E é justamente esse ponto que eu queria aprofundar com os amados irmãos. Que graça maravilhosa é essa nós termos um Deus conosco. Como foi dito aqui, Maria carregou esse menino glorioso, nosso Deus, em seu ventre. E hoje nós podemos carregar nos nossos corações. Deus conosco. Não importam as circunstâncias, as adversidades, os momentos, não importa nada. Deus conosco. Quando nós nos comprometemos com Ele, Ele estará conosco. E é isso que Ele diz em vida. Eis que estarei convosco até o final. A experiência humana passará, mas Deus estará conosco. Que privilégio nós temos de termos esse Emanuel conosco. Nós só andamos com o mal, pela influência do mal, ou nas circunstâncias do mal, por negligenciarmos essa graça. Termos um Deus conosco. E isso é o Natal. Isso simboliza o nascimento do nosso Senhor. Um Deus que tinha tudo para ficar alheio. Toda vez que eu penso nisso, eu fico, meu Deus, que coisa gloriosa. Deus poderia ficar no seu trono e deixar o ser humano se acabar. Ele poderia olhar de camarote o homem se destruir. Mas Ele decide o seu plano glorioso desde lá de trás se esvaziar, descer e ser um Deus conosco. Um Deus que nos assiste de perto. Um Deus que nos acompanha em todos os momentos. Um Deus que segura nas nossas mãos. Um Deus que nos mantém de pé. Deus conosco. Um Deus que decidiu, mesmo eu e você, miseráveis pecadores imperfeitos, estar conosco. Fazer de nós sua morada. Caminhar conosco aqui até o último fôlego de vida, até expirar. Deus conosco. Como abrir mão de tamanha graça, como desprezar tamanha oportunidade. As pessoas ainda fazem como um dia fez a Caixa. Eu não quero me comprometer, eu não quero que Deus faça nada. Mas Deus fez mesmo assim. Mesmo quando nós não estávamos nem olhando para Ele, nem desejando Ele, pelo contrário, caminhando em oposição a Ele, Ele assim o fez. Mesmo assim mandou seu filho. Mesmo assim esse menino veio para estar conosco. Nós temos que agradecer de todo o coração, todo dia, por termos esse Deus conosco. Um Deus todo poderoso, todo gracioso, todo perdoador. Não quer ser e não será coadjuvante na vida de ninguém. Ele sempre será um ator principal, porque Ele que teve que descer
Ele que teve que se esvaziar. Ele que olhou para miseráveis pecadores como nós. E hoje poder dizer que Deus está conosco é um brado de alegria e de vitória. Como diz João, evangelista. Olha que tamanha graça e beneplácito nos tem feito o Pai de sermos chamados seus filhos. Porque temos um Deus que ama. A Virgem dará a luz, conceberá e será Emanuel. Não aceite viver aqui um tempo que for sem que Deus esteja contigo. Deus não está simplesmente por falar em crer, como essa falsa piedade que acais aqui. Deus não está por quem diz, eu acredito em Jesus, eu não sou ateu, mas eu caminho da minha forma. Deus caminha por quem se conhece. Porque o sinal Ele deu, mesmo que o homem não quisesse. Tu quer fadigar o meu Deus? Ele dará um sinal. E Ele deu um grande sinal. Tanto lá no tempo de Isaías, para com Acais, como mais de 500 anos depois, com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele continua. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal, escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal, escolher o bem. Será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então isso aconteceu logo depois. Antes do filho de Isaías conseguir chegar ao discernimento, houve sim uma grande descrição sobre a Síria, sobre o Reino do Norte e depois também sobre o próprio Davi. Se cumpriu a palavra, como também se cumpriu em Jesus, plenamente. Maria se alegrou, Maria assumiu a responsabilidade e nós também devemos assumir a nossa responsabilidade de ter um Deus conosco. Não mais carregarmos o nosso nome, carregarmos o nome desse Deus que caminha conosco. De não mais sermos alguém levado de um lado para o outro, mas sermos morada do Deus vivo. De compreendermos que sim, hoje nós temos essa graça e dela não podemos abrir mão de ter Jesus conosco, esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não importa se o sinal é no alto ou na profundeza, Ele tem poder para o realizar. Aleluia. Esse é o Deus que se esvaziou. E nós somos muito agraciados de poder ter fé nele, de poder viver nele, de poder estar com ele. E tomara que seja verdade, a ponto de nós podermos falar que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Porque eu não ando mais só. Há um Deus comigo. Há um Deus conosco. Amado irmão, talvez ainda há muita inquietude, mas eu posso te dizer com certeza que nós não devemos fazer como Acai, desprezar a presença do nosso Deus na nossa vida. Há muitas incertezas, mas só uma certeza basta. Sabe que certeza é essa? De que Deus caminha contigo. De que Deus está conosco. Acho que Davi entendeu muito bem isso. Não importa se levantar o exército contra mim, não importa quem vier, Deus está comigo. Se Deus está comigo, nós temos tudo. Não há solidão, não há desespero, não há desesperança,
porque aquele que nos guarda não dorme. E Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós podemos pedir ou pensar. No Natal, coloque isso no teu coração. Natal é sempre a boa lembrança de saber que há um Deus conosco. Ele nos ama, nasceu e quer caminhar junto conosco nessa experiência de valorizar essa grande chance e essa oportunidade que nos concedeu. Deus conosco. Eu fico com duas palavras, não como palavras motivacionais, mas como palavras verdadeiras tratadas da Bíblia, dentro do entendimento do que é Jesus, do que é Natal. A primeira é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a última é que um homem inquieto, diante de uma situação complicada, chega para um grande servo de Deus e diz: pai, meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros. E esse homem, que sabia quem é que o acompanhava, disse assim: alguém que tinha um Deus com ele, aquele que tinha Emanuel. Senhor, abre os olhos do nosso para porque maior é o que está conosco do que está com eles. Deus esteja conosco. Vamos orar.